Oiê, ontem eu estava conversando com uma paciente e aí eu comecei a explicar para ela, né, a diferença do tarô, do Lenormand, dos oráculos, e eu achei a melhor metáfora para explicar. Então, assim, eu estou bem feliz de dividir isso com vocês. Porque, assim, via de regra, para um leigo, tarô significa cartas de adivinhar o futuro. Então, tudo que é carta que adivinha o futuro se entende como tarô. E isso é um equívoco, tá? Isso é um equívoco, isso é uma falta de um entendimento técnico, mas que é super normal, tá? Não tem problema. Mas eu vou te explicar certinho como funciona. Tudo que a gente usa para adivinhar o futuro é um oráculo, tá? Então, se eu uso pedra para adivinhar o futuro, é um oráculo. Se eu uso moeda para adivinhar o futuro, se eu uso dado para adivinhar o futuro, se eu uso um dado específico, igual esse aqui, ó, chama Oráculo dos Astros, não tá focando, mas ok. É um dado de 12 lados com símbolos astrológicos. Quando eu uso búzios para adivinhar o futuro, eles se tornam um oráculo, né? E aí, então o oráculo, a gente consegue fazer um oráculo uma metáfora parecida com a ideia de jogo, tá? Oráculo existe infinito e eu posso criar um, eu posso inventar um, eu posso meditar e me inspirar e receber um. Então, assim como eu posso inventar um jogo, eu posso criar um oráculo. E aí, dentro desse universo, existem os oráculos que usam cartas. E esses oráculos que eles usam cartas, ah, eles existem em números também. Porque, assim como, eu posso inventar, você pode inventar, logo as pessoas inventam. Então, oráculos aqui no Brasil conhecido. Tem um oráculo astrológico, existe o oráculo das deusas, o Jardim dos Anjos é um oráculo, né? Então, assim, isso é um e aí, o que aconteceu? O tarô é um oráculo, o baralho cigano ou Petit Lenormand é um oráculo. Só que o que acontece? Como um jogo, quando um oráculo ele vai ficando muito conhecido, algumas pessoas elas sentem necessidade de imprimir outros. Peraí, deixa eu me organizar aqui. Por exemplo, o tarô, que é um oráculo, ele foi criado no século XV. Então, ao longo dos anos, ele foi sendo refeito. Não em termos de significado das cartas, mas em termos de arte, tá? E de temática do desenho das cartas. Então, o tarô, ele se assemelha muito à ideia de Uno. Você já jogou Uno? Né? Se você já joga bastante Uno, você vai ver que existe o Uno clássico, o Uno das sereias, o Uno das princesas, o Uno dos dinossauros, o Uno dos carros. Mas tudo é Uno. Tudo é Uno. Então, todo Uno, ele respeita um sistema. Para eu chamar um jogo de Uno, ele tem que ter uma certa característica, que é ter 4 grupos de cartas de cores diferentes, numeradas de 0 a 10. A carta troca, a carta troca, a carta bloqueia, a carta mais 2 e a carta mais 4. Então, para ser um Uno, ele precisa ser isso, tá? E para um tarô ser um tarô, ele também tem essas características, né? Então, um tarô, ele é um sistema de 78 cartas, tá? Eu não vou entrar na especificação do tarô, outro dia eu explico a estrutura dele, mas eu vou chamar ele de 78 cartas para ficar claro. Então, ele é um sistema de 78 cartas, tá? Então, existe tarô de 30 cartas? Não, não existe. Um tarô, ele tem 78 cartas, e aí existe, às vezes, a pessoa ela só vende uma parte do tarô, que são 22 cartas, tá? Mas isso a gente vai explicar depois, senão o vídeo fica longo e o IGTV me corta. Então, assim, o tarô é um sistema de 78 cartas. Então, para ser um tarô, ele tem que ser de 78 cartas e ele tem que ter ele é um sistema pré-definido também. Igual é o Uno, tá? Eu não posso pegar qualquer baralho e falar, isso se chama Uno. Não. Assim como eu não posso pegar qualquer baralho e falar, isso se chama tarô. Porque o sistema ele já está pré-desenhado. Então o que que muda, Daniel? Porque eu vejo assim, eu vejo que tem tarô dos anjos, eu vejo que tem tarô da bruxa, eu vejo que tem tarô do Robin Hood, eu vejo que tem tarô celta, eu vejo que tem tarô dos santos, eu vejo que o que que muda? O que muda é a imagem que o artista coloca nas cartas. Então, por exemplo, como que funciona? A carta do carro, ela sempre representa direção, foco, movimento e propósito. E aí, o artista ele vai decidir, tá, como que eu represento em termos de imagem, em termos simbólicos,
esses princípios de direção, foco e intenção. E aí, os artistas vão desenhar imagens diferentes, mas a carta do carro continua sendo a mesma, com o mesmo significado. Então, eu vou dar 2 exemplos. Ó. A carta do mundo. A carta do mundo representa completude, ela representa realização, finalização, sucesso. Nesse baralho, você vai ver que é uma mulher. Aqui nós temos um homem, tá? Esse é o tarô do amor, esse é o tarô dos anjos. Então, mas o significado dessa carta é o mesmo. O que muda é como o artista entende o conceito de mundo e como ele representa isso para as outras pessoas, tá? Então, uma vez que eu aprendi a jogar tarô, eu aprendi a jogar todos os tarôs, porque todos os tarôs eles são iguais. Essa é a grande questão, né? Então, todo 3 de espadas vai representar dor, sofrimento, perda. Não importa se a imagem seja um coração com uma espada enfiada, que é uma imagem clássica do 3 de espadas, ou uma pessoa deitada numa cama chorando. O 3 de espadas sempre vai representar isso. Então, se eu aprendi a ler o tarô dos anjos, eu sei ler o tarô celta. Assim como, se eu aprendi a jogar o Uno com o Uno das sereias, eu sei jogar o Uno dos carros. Entendeu? Não importa se no Uno das sereias tem uma sereia desenhada no 8 azul e nos carros tem um caminhão desenhado no 8 azul. Perdão. Eu sei jogar, porque é o mesmo oráculo, tá? É o mesmo baralho. Então, as regras, né, o significado das cartas está dado desde o século XV, tá? Existe atalho histórico, tá? Porque algumas coisas vão mudando, algumas coisas vão ganhando pequenos nuances, mas para ficar óbvio, tá? Para ficar óbvio, eu vou achatar um pouco esses movimentos. E assim, desde o século XV, desde que o tarô foi criado, o significado das cartas é o mesmo, né? Então, o artista muda o desenho da carta. E aí tem como ele representa a energia do sucesso e da finalização, como ele representa a energia da esperança e do sonho, que é, por exemplo, a carta da estrela, que eu vou mostrar para você. Ó, sonho, esperança, desejo, sonho, esperança, desejo. É a mesma carta, elas têm os mesmos significados, o artista decidiu representar elas de forma diferente. Então, é basicamente isso, você entende? E aí isso também funciona quando a gente vai falar de baralho cigano ou Petit Lenormand. Esses nomes são intercambiáveis, tá? Baralho cigano é como ele é conhecido aqui no Brasil, mas no resto do mundo ele é conhecido como Petit Lenormand. E segue o mesmo princípio, ó. A carta do cavaleiro, ela pode ser desenhada assim, ela pode ser representada assim, assim ou assim. A carta do cavaleiro sempre representa movimento, sempre representa notícia, tá? Independente da forma como ele é desenhado, tá? Quando a gente estuda diferentes tarôs, principalmente tarô, porque assim, vamos lá. Tá, não vou entrar muito nessa parte da diferença do tarô e do Lenormand, depois eu faço um vídeo só para isso. Mas quando eu vou estudar um tarô, eu não vou estudar de novo o significado da carta, porque o significado da carta eu já conheço. Eu sei o que significa a carta da estrela. O que eu vou estudar quando eu vou falar, vou aprofundar meu conhecimento do tarô dos anjos? Eu já tenho um tarô, mas eu quero estudar o tarô dos anjos. Eu vou estudar por que o autor decidiu botar a água correndo para cá. Por que esse céu ele é dessa cor? Por que existe esses 2 jarros caindo? Por que ele escolheu o arcanjo Jofiel para estar atrelado à energia da estrela? Tá? Eu vou estudar por que ele escolheu as imagens que ele escolheu. Assim como esse, por que ele escolheu uma mulher com uma estrela na cabeça? Por que essa mulher olha para baixo? Então eu vou estudar o simbolismo que o artista decidiu colocar na carta, tá? Por que ele acha que uma mulher olhando para baixo representa sonhos e desejos? Por que essa mulher não está olhando para cima? Sabe? Então, eu vou estudar a imagética, eu vou estudar a imagem que tem ali e o simbolismo por trás daquilo. Eu não vou estudar o significado das cartas, tá? Então, uma vez que você é tarólogo,
você é sempre tarólogo, tá? Uma vez que você aprendeu o significado de uma carta, de um baralho, você sabe todos, tá? E isso é muito importante, assim como o baralho cigano, né? Uma vez que eu entendi um baralho cigano, eu sei todos os baralhos ciganos, porque todos os baralhos ciganos têm o mesmo conjunto de cartas, tá? Porque para ser baralho cigano tem que ter 36 cartas, né? E com os respectivos nomes e significados. Senão não é baralho cigano, né? Assim como para ser uno, precisa ter um conjunto específico de cartas, senão não é uno. Ah, eu jogo Uno, mas tem a carta do dragão, a carta do mago. Aí você fala, mas não tem carta de 0 a 10, de 1 a 10, ou de 0 a 10, não lembro. Você fala, não, ué, então não é Uno, você tá jogando Yu-Gi-Oh! Você tá jogando carta do Pokémon, você tá jogando truco, mas você não tá jogando Uno, né? Assim como quando eu pego, por exemplo, aquela jornada dos arcanjos que eu fiz, aquelas cartas que eu estava mostrando para você eram cartas do oráculo do Kyle Gray. Então o Kyle Gray recebeu, inspirou, estudou e decidiu criar um baralho dele. Aquele baralho não é um tarô, aquele baralho não é um Petit Lenormand, aquele baralho é um oráculo criado pelo Kyle Gray. E aí ele pode colocar as cartas que ele quiser, ele pode colocar as imagens que ele quiser, né, com o significado que ele quiser. Por quê? Porque o oráculo é livre. Mas se eu quero fazer um tarô, eu preciso respeitar as cartas e os significados dela. Aí eu posso mudar a imagem de como eu entendo essas cartas. Então, a carta do mago representa início, iniciativa, começo. Como que eu represento isso? Isso eu posso mudar. Eu não posso mudar o significado da carta do mago. Eu não posso tirar a carta do mago do tarô, porque ele deixa de ser tarô, tá bom? Basicamente é isso que eu queria falar para vocês, eu queria dar esse panorama, porque eu acho que existe essa confusão, principalmente para quando a gente está começando, ou a gente ouviu pouco falar. E eu espero que tenha ficado claro. Se existe dúvida, se você quiser aprofundar nisso, entender um pouco mais dessa dinâmica, me avise que eu gravo outro vídeo. É uma delícia responder pergunta de vocês. E é isso. Então, beijo e até o próximo vídeo. Tchau!